Opa, tudo bem? Como está a sua vida amorosa? Você está num relacionamento, ou saiu de um, ou está buscando, quem sabe, um relacionamento? Ou é daqueles que assim, no fundo estão buscando, mas preferem não dizer assim claramente que estão buscando um relacionamento? É o mais comum, né, Sheila? Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Mas antes eu quero apresentar essa dupla para você, né? Meu nome é Edmilson Ortiz, sou jornalista e nos últimos anos venho estudando profundamente as pessoas no meu processo de autodesenvolvimento. E a minha irmã, Sheila Ortiz, psicóloga. Quando fala psicóloga não precisa dar o CRP, né? Depois eu explico essa piada interna. E consteladora e trainer, né? Treinadora de muitas pessoas. Ela dá cursos de constelação no Brasil todo, é uma referência nesse assunto, eu sempre falo para os meus amigos. E é minha sócia, e nós somos irmãos, né? Ortiz. Exatamente. Então fica mais fácil falar sobre relacionamentos quando você está do lado de uma irmã, né? E não de uma companheira. Boa. A Sheila tem sentido uma demanda de fazer um evento sobre o encantamento feminino, sobre como as mulheres estão na sua postura, dificultando possivelmente uma relação de comprometimento de um homem, uma relação mais duradoura. Vamos falar sobre isso também. Aliás, a gente vai fazer um evento no dia 29 sobre isso, depois a gente dá mais detalhes sobre isso. Você pode também clicar em algum lugar aí que eu não sei onde ainda. Boa. É tudo uma experiência. Para poder ter acesso à inscrição do evento, que vai ser exatamente sobre isso. Como fazer com que o homem se comprometa com você, mulher. Então vamos discutir isso tudo, mas primeiro eu quero entender, Sheila, por que esse assunto sempre vem com tanta força? Então, acho que as mulheres aí, homens vão se identificar facilmente. É uma demanda que está bem declarada, né? Inclusive é assunto de bate-papo de mesa, de bar. Uhum. Não, já não é mais só uma questão de consultório. Acho que já não está mais tão velado em consultório. As mulheres reclamando que os homens não querem nada e as mulheres não sabem o quanto os homens reclamam que as mulheres já não estão disponíveis para um comprometimento. Então eu que trabalho em consultório no dia a dia, eu consigo ver os dois lados com muita clareza e na prática mesmo. Então aquela mulher que chega toda empoderada, linda, perfumada e que posta nas mídias sociais o seu lado mais poderoso e que na verdade no consultório mostra a sua real fragilidade e a sua necessidade e desejo interno de ter um homem, um marido, um companheiro, enfim. E a mesma coisa o homem que tá aí talvez declarando que não se importa tanto com isso, com compromisso, e que tá vivendo a vida que é assim mesmo hoje em dia, que não precisa de compromisso, mas no final das contas sofre pelo fato de não ter uma parceira. Alguém com quem compartilhar as coisas da vida, as conquistas, as frustrações. Pessoas de fato sentem falta desse compartilhar. E então o consultório ele é lindo por isso, né? Ele traz a verdade da alma. Então a gente tem experiência há mais de 15 anos nisso, facilmente enxerga o que vem acontecendo assim com as pessoas. Então os homens vêm me procurar muito também por conta disso, homens e mulheres. Eu até brinco que a gente vai criar alguma forma aí de fazer eles se encontrarem, né? É verdade. A gente já brincou, a gente quer fazer de repente, sei lá, uma espécie de um Tinder de evoluídos, de pessoas evoluídos não, né? Que esse é um termo muito prepotente, mas de pessoas que buscam autoconhecimento. Mas assim, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês, mulheres, que ouçam essa mulher aqui, não só por ser a profissional que ela é, mas pelo exemplo que ela deu recentemente. A Sheila vem de um divórcio de 1 ano e pouco, 2 anos, e já tá num namoro super legal, super sério, super comprometido. Então ela consegue, de fato, ter essa postura, né? De quem sabe como se colocar como uma mulher empoderada no mundo sem fragilizar os homens. Então, eu estou usando como exemplo, Sheilinha, porque as tuas clientes todas vieram dizer assim, nossa, Sheila, como é que você fez isso? Como é que você conseguiu? Porque tem muita mulher que está aí há muito tempo, eu tenho amigas assim que passam por isso, não vou citar nomes de gurias, fiquem tranquilas, né? Que passam por essa situação, assim, o que eu tenho? Porque eu não consigo dar sequência no relacionamento. Não é o que você tem, né? Bom, primeiro eu quero reforçar o que eu disse antes. Há um momento, eu percebo, de mulheres numa busca pelo empoderamento, ou que já estão se apropriando disso, e de homens fragilizados que não sabem lidar com essa mulher. E o problema, na minha opinião, é que está havendo uma espécie de conflito, como se fosse um combate, como se o empoderamento feminino
significasse uma posição de enfrentamento com os homens ou com o masculino de forma geral. Aí está um grande problema, é um problema grave porque não se trata disso. A leveza está no equilíbrio de tudo isso, de que você, mulher, pode sim ser empoderada e deve, mas que permita que o homem possa fazer os seus movimentos de homem num relacionamento. A Sheila falando sobre esse evento que ela vai fazer, a primeira coisa que me ocorreu foi, eu como homem, às vezes percebo que tem mulher que bloqueia o seu movimento de conquista, de conquistar espaço, de conquistar aos poucos as coisas, sabe? De ser conquistada. Exatamente. Tem mulher que apresenta ou uma ansiedade muito grande de explanar tudo, escancarar a vida, interessante, deixar claro do que não abre mão de imediato. Como quem diz assim, ok, você pode até entrar na minha vida, mas não me atrapalha. Sabe? E eu vejo que muitas vezes os homens, o que eles desejam de fato é simplesmente que a mulher seja mulher. Por exemplo, esse evento, quando a gente pensou no nome, como foi difícil criar um nome para esse evento? Mas é o encantamento feminino do que os homens precisam para se comprometer. Eu acho que se eu perguntasse isso para ti, do que você precisa para se comprometer? Acho que talvez tu responderia uma mulher. Uhum. Na postura de mulher. Mulher, porque a mulher, ela pode ser mulher, como ele falou, empoderada, forte, linda, mas ao mesmo tempo ela precisa lembrar quem ela é. Em essência, a mulher é doce. Em essência, a mulher, ela tem... A vulnerabilidade não é fraqueza. A vulnerabilidade, ela é a força da mulher. Que mal tem, por exemplo, você está dirigindo um carro, você furar o pneu e você admitir que não tem que trocar o pneu. Uhum. Que você pode chamar para um mecânico ou para alguém, ou pedir para um amigo que está contigo no carro trocar esse pneu. Que mal tem uma mulher estar num restaurante, em meio a homens, por exemplo, numa mesa, e solicitar que o homem da mesa chame o garçom. Uhum. Para que ela não tenha que esbravejar, ou falar alto, ou ter uma força para poder chamar. Não, e para o homem é um espaço de cuidado também. Esse exemplo tão simples de que o homem chama o garçom, por exemplo, é o cavalheirismo. O homem se sente à vontade quando ele tem espaço para ser cavaleiro. Já aconteceu comigo, eu já dei esse exemplo mais de uma vez, de eu for servir alguém e ela dizer, eu sei me servir. Não se trata disso, se trata de cavalheirismo, de gentileza, né? Exatamente. Eu tinha uma amiga, por exemplo, que eu vi, foi aquela cena que me calei, né? Porque a gente quando tá fora nem fica quieto. Só fala alguma coisa quando ele é solicitado. Mas a cena que eu vi foi assim. Um rapaz bem apessoado, chegou e pediu para pagar uma bebida para ela. Sabe, posso te pagar um drink? Como antigamente, sabe aquele cortejar de antigamente? Ela olhou para ele e disse assim, por que tu acha que eu não tenho dinheiro? Eu pago a minha conta? Não preciso de alguém que pague a minha bebida. Aí o rapaz, ele ficou mudo, ele não soube o que dizer na hora. Tudo bem. E ele se retirou. Então veja, ali o rapaz estava sendo o quê? Gentil, cortês, e ela assumiu uma posição de embate. Né? Uhum. Que eu sou quase como que subjetivamente dizendo eu sou tão homem quanto você. E isso tem que cuidar, porque assim, eu sou uma mulher que paga as minhas contas. Eu ganho meu dinheiro, eu pago as minhas contas, tenho a minha força. Mas, sinceramente, se um homem chega, né, que foi que já aconteceu, e diz assim, a conta é por mim, né? Já dá minha conta. Eu deixo que eu pago a conta. Não, tudo bem, eu vou aceitar. Também eu posso me oferecer. Isso também não tira força. Né? Eu tenho clientes que me mandam áudios, né? E mas o que eu faço agora? Eu fiquei decepcionada porque nessa vez ele não se ofereceu para pagar a conta. Não, meu Deus! Não existe uma regra, né? Inclusive nesse curso a gente vai tratar desses assuntos práticos também. Né? A gente vai tratar dos assuntos sistêmicos, mas também práticos, como o primeiro encontro, as fases da conquista. Também aquela questão da sexualidade, né? Do que momento é o melhor momento para poder realmente se entregar para o sexo. A experiência da primeira vez, a primeira relação sexual, isso tem muita força para comprometer um homem, né? Então a gente vai trazer essas informações também. E o encantamento, ele é um resgate mesmo da essência, onde cada um vai ter o seu estilo, mas que tem sim uma verdade que é um pouco mais social e é um pouco generalizada, é que sim, que os homens estão pedindo e clamando por isso, para que as mulheres voltem a permitir que os homens reconquistem essas mulheres. Se não ficou claro eventualmente para você, eu gosto de reforçar. A Sheila trabalha há muitos anos com constelações familiares e a partir das leis sistêmicas, você, mulher que participa de um curso como este, tem a oportunidade de ter a experiência e a entender de verdade, na prática, sentindo na pele, na alma, onde estão os seus bloqueios. Porque eventualmente, aparentemente se tem consciência, mas a postura não demonstra isso.
E se trata também de linguagem. Eu trabalho com comunicação e com mentoria sistêmica. Eu sou jornalista e estudo constelações também há bastante tempo. Sou aluno da Sheila, inclusive, e outras formações em coaching e mentoria também. Mas o meu ponto forte é a linguagem. E na linguagem existe também um ponto de atenção muito grande. A mulher tem a grande capacidade de ser sofisticada. E ela consegue falar sobre abstrações, abstração do sentimento, por exemplo. O homem não consegue. O homem, por mais sensível que seja, ele numa conversa precisa de exemplos práticos para entender onde o comportamento dele está equivocado. O que a mulher quer dele, afinal? Se você começa uma conversa com o homem e pergunta assim, o que você quer? Quais são suas necessidades afetivas da nossa relação? Ele vai ficar paralisado? O homem não está acostumado a falar sobre isso, a pensar nisso, sabe? E aí, Sheila, tem um grande dilema. Eu já falei isso numa palestra uma vez e surgiu uma demanda. E aí, qual é a solução para isso? A mulher, ela conecta tudo, né? Ela conecta um episódio lá de trás com algo agora. O homem está de cara fechada, ela vai dizer, não, foi porque ontem tal coisa. Ela já começa a fazer um monte de conexões. O homem, ele abre um compartimento e outro separadamente. São mais pontuais as percepções do homem. E aí, a mulher fala pro homem o seguinte, eu não me sinto... Vê que tem um clima ruim e tal, e ela expressa assim, eu não estou me sentindo ouvida por você. Como assim, né? Eu tô te ouvindo, né? O homem não entende isso. Mas o que significa isso? Mas pode me explicar melhor? Você poderia me traduzir qual é o comportamento meu, especificamente, que está te fazendo sentir assim, não ser ouvida? E a mulher fala o seguinte, por exemplo, antes, você no intervalo de almoço mandava um WhatsApp para mim, você me dava mais atenção, você saía do trabalho, ligava dizendo que estava saindo, estava vindo para casa, hoje você não faz mais isso. Ah, então tá. Então, se eu voltar a te mandar uma mensagem ao meio-dia e avisar que estou saindo, tá tudo certo. Ela, não, né? Porque agora eu já falei. Não partiu de ti. O fato é, a gente tem uma idealização dos relacionamentos a partir da fantasia, do cinema, da literatura infanto-juvenil, e o amor não é a expressão do amor apenas, ele precisa ter clareza das necessidades afetivas, inclusive clareza para que a gente possa lidar com os conflitos, não para só evitar os conflitos, mas para fazer deles oportunidades de crescimento da relação. E é muito importante quando fala das necessidades afetivas, assim, por exemplo, vamos imaginar que eu vou comunicar para um marido a minha necessidade. Será que eu tenho clareza da minha necessidade? Porque às vezes eu projeto nele uma necessidade que não tem nada a ver com ele, que tem a ver com as minhas demandas pessoais, com os meus medos de relacionamento, com o fato de que quando eu era criança eu vi minha mãe chorar porque o papai traiu uma mãe, ou o contrário, vi o sofrimento da família e aquilo ficou lá de alguma forma guardado nas minhas memórias celulares. E aí quando eu vejo uma situação que se assemelha a algo que mesmo inconscientemente é um gatilho para essa minha memória celular, o que vai acontecer? Eu vou projetar nessa relação uma questão totalmente inconsciente. Então eu não sei de fato qual é a minha necessidade pessoal. Então nisso a abordagem sistêmica das constelações familiares ajudam muito. Às vezes você está olhando para o marido e na verdade você está tendo uma relação com o marido que na verdade é uma relação com a sua mãe ou com o seu pai. Mesmo o marido às vezes está olhando para a esposa e está buscando nela um cuidado afetivo que ele não teve com a mãe. Então, essas projeções que são cruzadas, na maior parte das vezes, especialmente nos casais que já estão em andamento, que já estão acontecendo, elas acabam por trazer esses conflitos internos. Então, às vezes, eu demando uma necessidade e projeto no outro uma necessidade que é minha, ou seja, eu quero muito que você me dê atenção. E aí você fala, mesmo que com uma linguagem bem específica, eu quero que você me ligue, eu quero que você passe e compre um bombom quando você chegar em casa, ou me mande flores, ou sei lá o quê, e nada vai ser suficiente. Ele faz tudo que ela pede, ou então ela faz tudo que ele pede, e não é o suficiente, porque não é essa a realidade. A realidade era que eu queria muito ter tido mais atenção da minha mãe ou do meu pai, não tive, e estou esperando de você algo que você nunca vai cumprir. Isso é o inconsciente. Então esse homem ou essa mulher fica frustrado por não conseguir satisfazer as expectativas. E quando a constelação mostra onde que está de fato a causa dessa projeção, há um esvaziamento, uma liberdade, e esse casal volta a se encontrar. É como se limpasse aqui o miolo, né? Fica aquilo que está no ínterim da relação, a gente tira essa fumaça toda e eles passam a se ver como pessoas, né? Inteiras. Então, a mulher passa a não ficar esperando tanto que ele repare que cortou o cabelo. Ah, meu Deus, não reparou. Ou o homem esperando que ela faça o café da manhã para ele, sei lá. Essas necessidades acabam sendo um pouco mais
claras do que é real mesmo. Né? Então é legal que o evento, dia 29 de fevereiro, a gente então está convidando você, mulher. Eu não vou participar, eu sou só um anfitrião, digo oi para todo mundo e saio. É um evento totalmente voltado para as mulheres. E não só para aquelas que estão em busca de um relacionamento saudável, com um homem que possa se comprometer, mas também vale muito para as mulheres que já estão no relacionamento, querem fazer dele um relacionamento sempre construtivo, saudável, que possa perpetuar, né? E muitas vezes as mulheres que já estão no relacionamento, elas sentem às vezes aquela frieza que às vezes gera num momento de crise, enfim. Então é bom a mulher fazer uma reciclagem do feminino, digamos assim, para fazer aquela postura de reconquista do feminino, pro homem, por exemplo, encontrar de volta o lugar dele, de força do masculino. Muitas mulheres se queixam, eu digo mulheres casadas já, com relacionamentos longos, de que, porque meu marido não está como era antes, ele não tem mais o mesmo tesão pela vida, nem tesão por mim, a libido dele baixou, enfim, ele não está naquela função máscula que ela admirava. E a admiração é o ponto forte. Bert Hellinger fala isso. É o ponto forte do relacionamento, é a admiração. E então a mulher muitas vezes quer que ele se trate, né? Porque ele tá com um problema. E às vezes a gente não tem noção, é incrível os casais que eu já fiz várias terapias de casal, como que trabalhar tanto o casal ou só a mulher quando o homem não deseja, enfim, faz diferença. Porque a mulher, ela tem o poder de conseguir, ela assumindo o seu lugar do feminino, devolver ao homem a força do masculino. Então, para as mulheres que têm relacionamento, também é fantástico. Agora, imagina que legal. Tantas mulheres, né, que têm um relacionamento, poder conseguir sustentar isso, ou então ver de fato se esse relacionamento é saudável ou não para ela, ou então as mulheres que estão começando uma relação. Olha que legal tu poder começar a relação de um bom lugar, né, estando no lugar da tua força. Se eu estou no meu lugar de força, eu entrego para o meu parceiro a possibilidade de ele estar no lugar de força. Imagina que joia tu poder estar numa relação onde você está forte, ele está forte e os dois ficam fortes juntos, seguindo para o futuro. E quem tem filhos, uau, né? A grande força para os filhos vão estar muito mais livres e felizes se o casal está forte, livre e feliz também. Beleza. Sabe que eu vi uma frase que talvez as pessoas mais românticas não gostem, mas é o seguinte: as flores imaginárias duram para sempre, as flores verdadeiras morrem. Não significa que um relacionamento precisa acabar, mas significa que a gente tem que passar a olhar as coisas no sentido da permanência e não da eternidade, né? Ou seja, quando a gente está na vibração do coração, parece que tudo dura para sempre. E a gente precisa ter clareza do nosso comportamento, da nossa postura, para que a gente possa estimular sempre e abastecer as relações para que elas possam, de fato, progredir, se renovar, e que a gente possa se renovar dentro das relações, se revisar, ou seja, olhar para dentro para depois se renovar dentro de uma relação. E aí sim, aí pode ter uma permanência, nunca eternidade, né? Mas a permanência que pode ser, como a gente vê alguns casais aí que é para a vida toda, mas sempre nesse sentido. Porque a diferença da conotação da eternidade é que parece que não depende de mim. A permanência não. Eu preciso fazer meu papel para que aquilo permaneça. Tá certo? Antes de a gente terminar, eu queria fazer um pedido para vocês. Eu e o Mano, eu chamo ele de Mano, tá? A gente vem falando muito sobre a necessidade da gente abastecer mais as redes, enfim, de conteúdo. Só que eu falei pra ele uma coisa que é real, que às vezes eu tenho dificuldade de saber de fato do que vocês precisam. Então agora a gente tá falando de um tema que tem a ver com relacionamento afetivo. Então eu vou pedir pra quem assistir esse vídeo, mandar mensagens ou escrever a sua experiência de vida, por exemplo, ou se eu compartilhar da sua experiência, porque também é muito legal contribuir, não é nem só perguntas, e perguntas também, para que a gente possa, através daquilo que vocês vão alimentando, saber de fato o que vocês querem ou precisam em termos de conteúdo e informação, porque tem de monte, a gente tem muito conteúdo e informação para entregar, mas assim a gente vai alimentando aquilo que vocês estão desejando. Beleza, e para encerrar, aquele convite, né, para você curtir, compartilhar, enviar para todo mundo, avisar, olha, o Edmilson e a Sheila agora estão postando vídeos, vai ter muito conteúdo, vocês podem de fato dar o norte para nossa produção de conteúdo, dizer o que vocês querem, como a Sheila acabou de falar, tá bom? E dia 29, portanto, para você, mulher, de fevereiro agora, 2020, este evento incrível, aqui na Prevenir, no centro de Florianópolis, encantamento feminino, como é que é o nome do que os homens precisam para se comprometer. Ela acabou de fazer esse nome, eu não peguei ainda. Encantamento feminino, do que os homens precisam para se comprometer. Eu sei, espero que vocês descubram também. Tá bom?
Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.